Olá, muito bom dia para você ligado no RN1. A gente fala ao vivo de São José de Mipibu. Foi durante a madrugada que aconteceu esse tiroteio que você acabou de ver. Uma quadrilha invadiu a cidade e 3 agências bancárias foram alvos de criminosos durante a madrugada. O tiroteio começou por volta de 2h20 da madrugada de hoje. Essa agência do Banco do Brasil, que fica aqui bem no centro da cidade, foi a agência mais atingida. A gente vê nas imagens do Dioclésio Neto que o teto completo veio abaixo justamente com o impacto da explosão. Os caixas eletrônicos foram destruídos. Aqui no chão a gente vê ainda muitos estilhaços de vidro, porque os bandidos acabaram quebrando a porta, inclusive também parte da sacada principal aqui da agência do Banco do Brasil, que fica pertinho da Igreja Matriz, bem no centro da cidade. Essa agência está fechada desde as primeiras horas da manhã. Ali a gente vê que um cartazinho informando já para a população: estamos atendendo na agência de Parnamirim, no centro de Parnamirim, ou seja, a agência foi alvo dos bandidos e a população agora está desassistida, sem agência bancária, porque além da agência do Banco do Brasil, a agência do Bradesco e também a Caixa Econômica Federal foram alvos dos bandidos. Pelo menos 10 criminosos invadiram a cidade hoje com fuzis e atiraram. O tiroteio durou quase 1 hora, segundo relatos dos moradores. Foi uma madrugada tensa, uma madrugada de terror para quem vive nessa cidade da região metropolitana de Natal. A gente vai se aproximar aqui para conversar com o seu Cláudio. Ele é morador da cidade há mais de 12 anos, né, seu Cláudio? E nunca tinha visto nada parecido. Bom dia. Bom dia, Maxwell. Bom dia, Emily. É a terceira vez que eu presencio fato como esse, né, aqui em São José. Agora, a de ontem de madrugada foi numa proporção e tanto, viu? Foi um terror total. Aqui ficou todo mundo assustado. Infelizmente, a gente liga para o 190, 190 não atende. Não atenderam? Não atenderam. Eu liguei 3 vezes. Na 4ª vez, um tenente atendeu muito mal e disse que não podia fazer nada. Mais de 300 pessoas já têm ligado. Eu digo, bom, mas pelo tempo que faz, já vai fazer 40 minutos de tiroteio, então ninguém vem aqui prestar socorro? Foram 40 minutos de tiroteio. 40 minutos de tiroteio, sem parar. Sem parar, e a população amedrontada. Você mora aqui pertinho? Moro vizinho ao Banco do Bradesco. Que foi outro alvo. Foi outro alvo. E como é que foi durante esse momento, durante esses 40 minutos de tensão aqui na cidade? Terror total. Olha, a gente ficar sem poder saber o que fazer, né? Todo mundo dentro de casa, baixado com medo das balas. Bala de arma de grosso calibre. Você teve que se jogar no chão? Teve que se jogar no chão. As bombas, né? A gente ouvindo as explosões, tanto do Banco do Brasil como do Bradesco. Então, um terror total aqui em São José do Mipibu. Uma coisa fora de sério. Nunca tinha visto tamanha destruição. Tamanha destruição. Ok, seu Cláudio, obrigado pela participação aqui no RN1. Seu Cláudio fez essa reclamação, ligou para o CIOSP, houve uma demora para a chegada da polícia. Foram 40 minutos de tiroteio. A gente vai até correr com a nossa produção para buscar uma resposta da polícia em relação a essa demora, mas de antemão a gente já adianta que durante o tiroteio eram 3 policiais militares no batalhão da PM aqui de São José de Mipibu, que inclusive também foi alvo dos bandidos. Hoje pela manhã eu conversei com um policial militar, ele me contou que justamente ele acabou, os policiais acabaram trocando tiros com os criminosos. Houve um confronto então entre a polícia militar e os bandidos. A gente vê então que a agência do Banco do Brasil, ela permanece então fechada, isolada, com fitas isolantes. A população não está tendo acesso aos serviços, tem que se dirigir a uma agência de Parnamirim. O seu Marcos, é isso? Seu Cláudio falou pra gente que ele mora pertinho da agência do Bradesco, que fica inclusive aqui perto. Então a gente vai caminhar agora ao vivo até essa agência do Bradesco para mostrar para o pessoal de casa exatamente o trajeto também que os criminosos fizeram hoje durante a madrugada. Foi uma madrugada de muita tensão. Começou por volta de 2h40 da madrugada o tiroteio, um tiroteio que durou mais de 40 minutos. A gente vê aqui então a rua e a gente vai seguir para lá justamente para fazer o percurso que dá acesso a essa agência do Bradesco, que também foi alvo dos bandidos hoje de madrugada. Na fuga, a polícia militar contou para a gente que os criminosos atearam fogo em um carro. A carcaça do carro, inclusive, hoje pela manhã ainda estava ali na BR-101, na saída de São José de Mipibu, aqui na região metropolitana de Natal. Essa não é a primeira vez que essas agências são alvos de bandidos, só que o que chamou a atenção dessa vez foi esse intenso tiroteio. A gente tem inclusive aí um vídeo que mostra as cápsulas de fuzil que foram recolhidas pelos moradores logo após
esse confronto. Então a gente tem essas imagens aí para mostrar para o pessoal de casa. Foram muitos tiros disparados, 40 minutos de tiroteio, e agora sim a gente está chegando aqui em frente a essa agência do Banco do Bradesco, que também foi alvo dos bandidos. A gente percebe de cara que aqui a agência não ficou tão destruída como foi o caso da agência do Banco do Brasil. Foi a agência do Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal. De fato, a agência do Banco do Brasil foi a mais destruída, mas aqui os bandidos também agiram nessa agência do Bradesco. Ó, tá aqui as metralhas que ficaram justamente depois da explosão que aconteceu lá dentro, e a gente tem um vídeo que mostra o fumaceiro, a fumaça dentro dessa agência do Banco do Bradesco, que fica também aqui no centro de São José de Mipibu, justamente no momento da explosão. Repito, apenas três policiais militares estavam de plantão na cidade. Fica difícil um confronto, mas a PM diz que houve um confronto, houve uma troca de tiros entre os bandidos e a polícia militar durante a madrugada de hoje, e que inclusive nessa troca de tiros os bandidos teriam fugido já na agência da Caixa Econômica Federal, justamente com a chegada da polícia militar. Na fuga, os criminosos também ainda espalharam grampos pelas ruas da cidade, justamente para tentar dificultar aí uma possível perseguição da polícia militar, furar os pneus das viaturas, mas essas viaturas de antemão não tiveram seus pneus furados. Claro, uma madrugada de muito terror hoje aqui em São José de Mipibu. A gente vai rever mais uma vez o momento então do tiroteio que foi gravado por um telespectador nosso. Bora ouvir. Pois é, a gente acompanhou mais uma vez esse tiroteio. Estou aqui com outro morador. Qual é o nome do senhor? Geraldo. Seu Geraldo, o senhor tem quantos anos? Entrei para 89. 89. E hoje de madrugada acordou com os tiros? Eu não acordei com os tiros, eu estava acordado que eu dormi pouco. Aí ficaram, eu não sei quantos, que eu não abri a janela para olhar, né? Que eu já sou acordado com isso. Na esquina da minha casa, Agora assusta. Foi uma rajada tão da brucuta, 2 rajadas que deram lá. Aos 89 anos, o senhor já tinha presenciado isso? Já. Mas nessa intensidade, tantos tiros? Isso. Primeiramente escutei 2 tiros. 2 tiros meio fofos. Aí fiquei na expectativa, aí começou o tiroteio. Era tiro para todo lado. A população se assusta, claro, né? Eu deitado aí, também não sabia diretamente para onde eram os tiros. Subi esses lá da esquina, porque é na esquina da minha casa. Bem ali na Rua da Caixa. O senhor mora aqui no centro? Eu moro bem ali na Rua da Caixa, na esquina da entrada da Bela Vista. Tem um pé de castanhola na minha casa. E a Caixa Econômica, que também foi alvo dos bandidos, como a gente falou aqui. Uma madrugada realmente de muito terror, seu Geraldo. Obrigado pela participação também aqui no nosso RN. Quando eu escutei o primeiro tiro, era 2h23. Foi por volta de 2h20 que começou o tiroteio. E aí foram 40 minutos? Mais ou menos isso. Foi tempo. Era tiro para todo lado. E quando quebraram o vidro da caixa lá, escutei as paredes. O senhor já imaginou que era na Caixa Econômica nesse momento? Imaginei que era, porque aí deu para eu escutar que era na Rua da Caixa. Eu liguei na Caixa. Mas não sabia que também tinham atacado o Bradesco e também o Banco do Brasil, né? Eu ainda não sabia. Eu sou de 5 horas da manhã que eu ligo o rádio na Rural, no programa de Riva Júnior. Aí Riva Júnior falou que tinha estourado o Banco do Brasil, o Bradesco e a Caixa Econômica. Exatamente. Então é isso. Obrigado, viu, seu Geraldo, pela participação. São 3 agências bancárias que foram explodidas, foram alvos dos bandidos hoje durante a madrugada. Só reforçando então essa informação, o tiroteio começou por volta de 2h20 da manhã, segundo os moradores e segundo a própria polícia militar, e aí durou 40 minutos de intenso tiroteio. A gente reforça que ninguém ficou ferido, apesar dos tiros, nenhum morador, nem a polícia que trocou tiros com os bandidos, nenhum morador, nem ninguém ficou ferido durante essa ação dos criminosos que invadiram a cidade por volta das 2h20 da madrugada de hoje, e até o momento ninguém foi preso.
Emily, Murilo, boa tarde para vocês. Agora isso é o reflexo de toda essa situação, a população desassistida porque o Banco do Bradesco não está funcionando, a Caixa Econômica Federal também não está funcionando e o Banco do Brasil já colocou um aviso na porta informando que agora a população que tem conta no Banco do Brasil deve se dirigir para a agência no centro de Parnamirim, município que fica aqui perto, mas claro, tem que ter o deslocamento, então agora é todo um transtorno para a população de São José de Mipibu, que já viveu isso em outros momentos, mas não de uma forma tão violenta, tão intensa como foi o tiroteio dessa madrugada. Boa tarde para vocês. É isso, viu, Marco? Como você falou, a população desassistida, né, Murilo? E aterrorizada, porque isso é que a gente pode dizer, tocou o terror. Os bandidos tocaram o terror na cidade de São José. Tinha até as imagens do pessoal lá que recolheu as cápsulas e até balas inteiras lá. E, Maxwell, você já fica um serviço aqui para a população, porque, em São José de Mipibu, Bradesco, tem mais não, viu? Nem tão cedo. Caixa Econômica também não, e Banco do Brasil também não. O Banco do Brasil já informou aí, o pessoal já disse que tem que ir para Parnamirim, de São José de Mipibu para Parnamirim, algo em torno de 15, 16 quilômetros. Olha o transtorno para a população, E vai como, né? Porque tem gente que não vai ter o dinheiro para pegar um ônibus para ir até Parnamirim para poder resolver qualquer problema que tem para ser resolvido. Ainda mais, a gente tem que lembrar aqui, começo de mês, né? Começo de mês, porque a gente teve o feriado do Carnaval, então o mês começou agora pro pessoal, pro expediente bancário. Então, normalmente é nesse período que os bandidos agem, né, Marco? Exatamente. Eu queria também acrescentar uma informação. Hoje pela manhã, o BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais, esteve na agência do Banco do Brasil justamente para verificar se ainda tinha alguma dinamite dentro da agência do Banco do Brasil. E aí a gente viu também nas imagens que alguns moradores chegaram a entrar dentro da agência e recolheram as notas que ficaram espalhadas pelo chão. Além disso ser um crime, é crime. Além disso, ainda há o risco, se você pisa numa banana de dinamite, há o risco de uma nova explosão. Então, o que a gente recomenda é, se a área está isolada, como está aqui, por exemplo, nessa agência do Bradesco, como está lá na agência do Banco do Brasil e também na Caixa Econômica Federal, é importante que a população respeite, não ultrapasse o acesso, porque isso pode acabar numa tragédia ainda maior. Hoje pela manhã, o BOP, como eu falei, esteve no local à procura de dinamites, não encontrou nada, saiu, mas existia o risco, tanto que o BOP, o Batalhão de Operações Especiais da PM, esteve aqui na cidade também, hoje pela manhã, para verificar exatamente se ainda tinha algum explosivo dentro das agências que foram alvos dos bandidos nessa madrugada. Emily Moreira.